ideia hoje a gente compartilhar esses perrengues, essas dificuldades, e uma das coisas que eu aprendi é que, ainda mais agora com tanta mudança, que a gente precisa trocar mais. No mundo de empreendedorismo, mesmo quem é de empresas maiores, não é desse mundo de startup, já ouviu falar que os empreendedores trocam muito. É isso que faz a gente conseguir crescer, errar menos. A gente troca demais aprendizados. E eu acho que a comunidade de RH, o nosso ecossistema, a gente tem que fazer mais isso. Eu acho que esse é um dos motivos que a gente está aqui hoje com vocês. Então, vamos trocar, vamos colocar as coisas difíceis, vamos se melhorar. Depois você viu que alguém colocou algum ponto aqui durante a discussão que você quer fazer um dente, já pega o nome da pessoa, já puxa no LinkedIn, ou pede o contato para a gente, vamos nos fortalecer. Eu acho que a GUP Comunidade, o grande objetivo, né, Fê, quando a gente criou era isso, tornar esse ecossistema de RH forte, rico, porque, gente, agora, para terminar, para mim, assim, ficou muito claro no passado que o RH é o rockstar do momento, né? O que é isso? A gente é a bola da vez. Chegou essa hora, né? Eu acho que durante uns anos a gente ficou meio escondido, o pessoal falando, RH não inova, não tem digitalização. Agora não, a gente viu uma enxurrada de digitalização, de inovação, nunca em HR Tech. Quando a gente começou a GUP, esse termo nem existia HR Tech. Eu lembro a primeira vez que a gente foi pegar investimento, os fundos falaram assim, quê? RH? Gente, deu um trabalho pegar o primeiro investimento da GUP, que ninguém sabia o que era isso. Agora está cheio de startups aí querendo ajudar a nossa área de RH. Maravilhoso isso. Então, a gente, né, ainda mais agora que está todo mundo em home office, que está todo mundo batendo a cabeça de como fazer essa força de trabalho, poxa, está com uma saúde mental legal, um engajamento bacana, voltado para o negócio, a gente precisa dar próximos passos, evoluir. A gente é o rockstar do momento. Então, muito feliz de estar com vocês hoje. Vou passar agora a bola aqui para Liv e para Amanda, e espero ser bombardeada aí também de perguntas para a gente poder trocar no final. Show, gente. Vou começar compartilhando a tela aqui. Queria primeiro me apresentar aqui para vocês, né? Meu nome é Amanda, sou especialista de gente aqui da GUP, como a Fê trouxe. E vou começar contando para vocês um pouquinho, né, da história do RH da GUP. Igual a Mari fala, né? A gente achava que, poxa, seria mais simples aqui dentro da GUP, mas não. Queria mostrar os desafios que a gente teve. Só vou compartilhar aqui minha tela, daí a gente já começa. Aí, estão conseguindo ver minha tela? Sim. Tá, tô vendo aqui as cabecinhas balançando, beleza. Show, gente. Bom, queria trocar aqui, né, que, então, em 2018, a nossa área de RH nasce. Antes, toda essa área aqui dentro da GUP era tocada pela Mari e pela Bruna, então, nossas duas fundadoras. Então, em 2018, elas me contrataram aí com o desafio de desbravar todo esse novo desafio aqui dentro da GUP. E entrei aí numa GUP de 45 pessoas, né? Então, poxa, meu desafio era fazer um ciclo de RH, um ciclo de gente mesmo, não só para essas 45 pessoas, mas sabendo que, poxa, em 6 meses a gente ia dobrar, triplicar de tamanho e que esse ciclo fizesse sentido, né, para esse crescimento. E não vou mentir, gente, quando eu fui contratada, eu estava morrendo de medo, com muito frio na barriga, porque imagina que eu ia estar criando uma área de RH para pessoas de RH ali dentro, com vivência de RH, então, poxa, pessoas que eu já admirava muito, e esse aí foi o desafio, né, que a barra já começou lá em cima. A gente começou, então, olhando, né, dando um passo atrás, falando, legal, quais vão ser os próximos desafios da GUP aqui dentro? O principal desafio era o autocrescimento. Então, a gente começou a olhar para o nosso recrutamento e seleção. Então, poxa, foi aí que a gente deu start, né, no nosso lema de que em casa de ferreiro o espeto tem que ser de ferro mesmo. Então, a gente começou o heavy user da plataforma desde lá, já chamando gestores para serem meu braço direito desde o começo. Então, igual a Mari trouxe, né, de compartilhar essa responsabilidade também. E foi quando a gente aí, né, começou a colher alguns frutos de, poxa, em 2 anos a gente quintuplicou de tamanho. Hoje a gente está aí com 250 GUPers. E não só isso, né? Nesse último ano de 2020, a gente dobrou de tamanho e sempre, né, com um olhar ali de eficiência também, que isso é super importante, aumentando em 15% em eficiência. Então, esse número aí sendo dado por MRR por GUP. Então, a gente entendeu, poxa, legal, o primeiro ciclo ali de gente, né, nossa porta de entrada, começamos a olhar para isso. E foi quando o negócio começou a pedir da gente um outro olhar.
de eu posso ter essas pessoas aqui dentro, mas se eu não rampar elas rapidamente, o negócio não vai voar do jeito que a gente precisa. Então, com um negócio assim, muito como guia, a gente começou a olhar muito mais diretamente para o nosso onboarding. Então, lá em dezembro de 2018, comecinho de 2019, a gente criou o nosso processo de onboarding, novamente, pegando ali um gestor, eu lembro até hoje, que é hoje é o nosso gerente de engenharia aqui dentro da GUP, que é o Afonso. Gente, meu braço direito ali, falei, Afonso, preciso de ajuda com isso. Vamos pensar em como deixar o onboarding realmente muito usual para o Gupper e que eu preciso que esse pessoal esteja aí performando, esteja bem na função em um mês e meio. Então, montamos ali nosso projeto de onboarding, começamos a nossa colação de grau também, que é o ritual que, poxa, todo Gupper, depois de um mês, vem contar para toda a Gup como que como foi o onboarding deles. E daí a gente foi entender o que o negócio estava pedindo mais da gente. E o olhar devia estar agora olhando muito mais para dentro. Entendemos o começo do ciclo, então o que mais que a gente precisava ver? Com certeza, reconhecimento. A gente viu que, poxa, a gente já tinha essa cultura de reconhecimento no dia a dia, mas como a gente conseguia fomentar mais isso? A gente começou a estudar uma metodologia chamada Merit Money. Então, criamos aí o Gupcoin, que é basicamente uma moeda virtual que a gente vai trocando. Então, poxa, a Fê aqui que me ajudou com os slides, vou mandar acabar aqui a apresentação, vou mandar, Fê, obrigada pela ajuda na apresentação do Gupbench, e dou essas Gupcoins para ela, para que ela possa trocar por brindes e presentes, né, na lojinha da Gup. E isso, né, sempre focando na cultura. Então, sempre quando eu vou fazer esse reconhecimento, eu coloco uma hashtag da cultura, falo de um ponto cultural. E assim a gente já começou a fomentar mais, em uma forma mais estruturada, a cultura da Gup. E a gente começou a olhar para a cultura de celebração como um rito de gente também. Antes a gente fazia isso de uma forma muito mais tranquila, né? De, poxa, as 45 pessoas, a gente fechava um karaokê, fazia de uma forma mais tranquila. Mas depois, né, quando a Gup crescendo, a gente precisou estruturar isso. A gente tem aí a nossa foto do team building, que foi todo mundo fazer rafting. Depois a gente teve aí nossas sexta-feiras temáticas, do pijama, da capa. E não só isso, mas a gente começou a ver que a cultura de celebração, de rituais, ela ultrapassou a gente gestão. Para, por exemplo, times. Então, times específicos começaram a ter esses rituais. E daí foi muito interessante ver isso, né? De como a cultura da Gup, ela vai além. E essa cultura, ela vai realmente entendendo o perfil de cada área. Daí a gente começou a olhar aí para a carreira na Gup. Então, legal, a gente já viu reconhecimento, recrutamento, a Gup está crescendo muito. Os Guppers querem saber para onde que eles vão para o próximo passo. Fizemos ali todo um projeto de carreira, legal, vamos desenhar mapa de carreira, vamos conectar isso, né, com os próximos passos também, com o nosso pipeline interno. A gente olha muito para recrutamento. Então, sempre quando a gente vai abrir uma vaga, a gente olha primeiro para a nossa casa aqui dentro, e depois a gente olha para o mercado. Então, isso realmente é o nosso processo de recrutamento. E aqui, gente, já contando um fun fact, foi lindo, fizemos todos o mapa de carreira da Gup, até que, depois de 3 meses rodando esse mapa, a gente viu que ele não fazia sentido. Jogamos tudo fora, começamos do zero, e isso, poxa, é a mentalidade ágil que a gente tem que ter, né? Não está fazendo sentido? Não vamos bater cabeça em cima disso. Vamos entender os pontos de melhoria e vamos seguir. Então, fiquei chateada na hora que eu vi que falei, gente, não está fazendo sentido. Mas aí, gente, ali aquela resiliência de sempre, né, que o RH tem que ter, e daí a gente continua. E, por fim, a gente rodou aí nossa avaliação de desempenho, foi no último semestre, né, de 2020, que está 100% conectada com a nossa cultura. Então, poxa, a gente olha para a performance também, mas como a cultura da Gup é uma cultura muito performática também, no sentido de, poxa, a gente já olha para a entrega, a gente já olha para a garra para fazer dar certo, né? A gente já conectou isso também. A avaliação de desempenho, vou deixar para os próximos 2 slides trocar com vocês também, que a gente vai trocar um pouquinho de como que foi todo esse desafio aqui dentro. E daí, legal, né? Então, quando a gente começou a olhar para isso, agora a gente está entendendo nesses últimos 2 anos, colhendo os resultados disso tudo, né? Então, a gente viu que a gente está agora, né, com uma satisfação média dos Guppers, que a gente fechou em 2020, 97% a satisfação interna. Uma nota no Glassdoor que a gente sempre olha lá é 4,8. A gente já ganhou aí, né? Eu, Mari, a Stek, a head da área também, super comemorando o GPTW em 2019. Então, 4 GPTWs em 2019 e mais 3 agora em 2020. E o ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que, poxa, quando a gente mostra, né, esses números grandes, essas fotos bonitas de todo mundo junto, parece que foi muito simples. Mas a minha CEO aqui, que é a Bruna, também uma das fundadoras, ela sempre brinca, né? Parece simples, mas não é. E a gente teve muitos desafios, porque nem sempre a resposta para esses nossos problemas ela era óbvia, né? A solução, putz, é isso.
a carreira, eu vou jogar fora, eu vou começar outro. A gente batia a cabeça ali, entendia o que a gente tinha que fazer. Então, eu queria até agora chamar ali também para compartilhar aqui um pouco com a gente vai fazer um Jogar o que de sempre, que é trocar com vocês, eu brinco que são os perrengues mesmo, ali é por trás das câmeras mesmo, de o que aconteceu nesses 2 principais processos que a gente vai compartilhar aqui com vocês, e os aprendizados disso tudo, né? Que eu falo que o mais importante aí a gente é errar sim, mas é errar rápido, aprender rápido, e assim a gente vai sempre se melhorando. E queria assim, então, vou começando aqui, Li, daí a gente vai fazendo essa troca aqui. Show? Mas legal. Logo antes de você começar, eu queria aproveitar para interagir um pouquinho com o pessoal de novo, porque a gente ficou curioso para entender como que eles começam os processos na empresa deles também, né? Então, eu vou lançar uma pesquisinha muito rápida também para ver se está todo mundo aqui com a gente. Fechado, Fê. Olá, gente. Nova pesquisa. O que é mais importante considerar ao desenhar um processo de RH? Na opinião de vocês, o ponto de vista do funcionário, o desdobramento para a liderança ou escalabilidade do processo para o time de RH? Vou dar aí mais 10 segundinhos. Tá acirrado o negócio aqui, gente. Mais 2 segundinhos. Vou encerrar aqui. Olá, gente. A mais votada foi a escalabilidade do processo para o time de RH, o desdobramento para a liderança e o ponto de vista do funcionário. Mandy, o que você acha dessas respostas? E Lívia também, que foi quem me sugeriu essa pergunta, né? Poxa, Fê, perfeito, assim. Queria até... Eu vou fazer essa resposta contando até um pouquinho da história da avaliação de desempenho, que, gente, esse foi o principal aprendizado que a gente teve na Li. Basicamente, gente, quando a gente começou esse processo, né, até contando assim como que foi isso, a gente pensou exatamente nisso, né? Então, para que vai servir a nossa avaliação de desempenho? A gente precisa de uma avaliação de, poxa, vamos clusterizar aqui os Guppers, entender high performance, então quem está pronto para um próximo passo, quem precisa a gente focar mais para algum feedback. E quando a gente estava olhando para isso, a gente pensou exatamente nisso. Então, poxa, eu tenho que fazer uma avaliação que possibilite que o meu RH tenha uma gestão mais fácil, que realmente isso é importante para o processo. Mas quando a gente, poxa, pensou em todo o modelo e rolloutou ali, né, começou a conversar, na verdade, com os líderes, com os Guppers sobre esse modelo, a gente viu que ele não era um modelo usual. Ou seja, ele atendia o RH, mas ele não atendia o para que serve da liderança, o para que serve do Gupper. Quando a gente foi entender, poxa, o que é importante para o líder ver dessa avaliação? O que é importante para o Gupper tirar dessa avaliação? E a gente viu que não é a mesma coisa que a gente estava fazendo do processo. Então, a gente mudou completamente, assim, a gente basicamente colocou o gestor e o Gupper, né, no centro desse projeto, e foi aí que deu o start para a gente, de legal, todos os nossos processos, a partir de agora, eles têm que ter esse olhar, tem que sim que ser escalável, a gente tem que pensar nos processos, de como isso vai, né, entrar no nosso time de gestão, mas se ele não solucionar as dores dos nossos principais clientes, que é liderança e colaborador, a gente não está conseguindo fazer algo que gere o grande valor que a gente queria com esse processo. Então, basicamente, a gente mudou todo o modelo, voltamos a avaliar ali com os líderes, né, de esse modelo agora está fazendo sentido, esse é o output que a gente vai tirar da avaliação, que é com mais foco em, poxa, promoções, próximos passos, desenvolvimento, e de uma forma mais simples, né, para o gestor e para o Gupper também olharem. E daí a gente falou, legal, vamos testar então aqui dentro. Eu vou até passar aqui alguns aprendizados, aqui os slides, mas basicamente a gente quis testar ali dentro, né? Então, a gente começou a conhecer mais os nossos números. Só que os testes que a gente fez antes da gente rolloutar eram com dados reais. Então, a gente rolloutou ali uma amostra da avaliação com pessoas específicas para a gente estudar. Só que como é uma amostra, ela chega ali perto da verdade, mas ela não é 100% real. Então, a gente rolloutou, né? Então, legal, gente, vai dar super certo, a gente está aqui com um modelo pronto, fez sentido para essa amostra que a gente rodou. Rolloutamos aí para 200 Guppers.
legal, todo o processo funcionou. A hora que a gente pegou toda essa base de dados, o nosso teste não funcionava. Gente, eu e Lívia ali, em cima da planilha, de fazendo dados e tudo mais, de fazendo cálculo, de legal, qual que vai ser o modelo estatístico? A gente fazia média, mediana, a gente puxava outros índices. O que vai tirar daqui para que continue usual e que seja muito real, né? Então, que a gente seja justo durante essa avaliação. Gente, pegamos ali o modelo que a gente tinha pensado e mudamos novamente. Então, a gente tirou ali a parte de, poxa, performance não vai ser mais avaliada dessa forma, a gente vai olhar mais para a parte cultural também. Calibramos as réguas com a liderança, então a gente fez todo aquele processo que tem depois de avaliação de calibração, de trazer os líderes para a discussão de cultura, para eles trazerem realmente esses insights e terem pontos de vista muito fortes e opiniões formadas sobre a cultura da GUP. Só que, ao mesmo tempo, a gente tinha um problema, né? A gente tinha rolloutado lá no começo, falando para os GUPers, olha, o seu modelo que você vai ser avaliado é assim. E daí, no meio do caminho, a gente viu que a gente teve que mudar. Então, um grande aprendizado para a gente foi ser muito vulnerável na frente dos GUPers e falar, gente, transparência em cima de tudo. Esse foi o processo. A gente contou exatamente essa história que eu estou contando para vocês, para os GUPers, e olha, a gente não vai seguir com o modelo que a gente tinha antes. A gente vai mudar para ser mais verdadeiro para vocês. A gente explicou todos os cálculos que a gente fez. E, poxa, o resultado foi positivo. A gente sabe que esse modelo, né, que a gente está hoje, ele está em constante evolução. Mas essa parte da gente testar, da gente ser transparente com os GUPers, que gerou muito esse aprendizado, né? E queria também aí passar a bola para ali e trazer um pouco, mas antes disso, queria só, assim, eu acho que o principal aprendizado, não só da avaliação de desempenho, mas de todos os processos, é a gente tirar, né, esse medo de testar. Não sei vocês, mas eu, como RH, eu tenho medo de testar, né? Porque os meus testes impactam, poxa, a companhia inteira, né? A organização inteira. E quando eu tirei esse medo de, legal, eu sou do RH, mas eu posso testar também. Desde que todo mundo esteja alinhado que são testes, desde que todo mundo, esteja ali comigo, né? Sendo o sponsor do meu processo, do meu projeto. Então, quando eu tirei esse medo de testar, a gente conseguiu alavancar muito mais esse projeto, tanto de avaliação quanto outros também. Foi muito bacana colocar o ponto de vista do usuário final, digamos assim, dentro do processo, né? Eu acho que foi isso que fez toda a diferença. Deu trabalho, a gente bateu um pouco a cabeça na parede, tivemos que refazer tudo, mas no final a gente sabe que um bom processo é aquele processo que está linkado com a necessidade do colaborador e claro, né, quando a gente consegue agregar valor à rotina do líder. Vou contar para vocês uma outra história em que a gente precisou errar um pouquinho para depois começar a acertar. Pode dar um clique. Aqui na GUP, como, né, em muitas organizações, de tempos em tempos a gente tem que parar para arrumar a casa e tocar um processo, um projeto, na verdade, né, de cargos e salários. Entender como é que a nossa estrutura está organizada, se as tabelas salariais que a gente está utilizando são as mais adequadas. E num primeiro momento foi por isso mesmo que a gente começou a tocar esse processo, né, tocar esse projeto, na verdade. A gente tinha uma desconfiança muito grande de que a gente estava utilizando as tabelas erradas ou as tabelas não tivessem regionalizadas da maneira mais adequada. E, para nossa grande surpresa, foi começar a rodar o processo para a gente perceber quanta coisa a gente conseguia resolver em termos de carreira, em termos de gestão de pipeline. E, de novo, né, trazendo tudo isso muito para perto da realidade do gestor e do funcionário. A gente foi perceber que a gente não tinha uma questão de tabela salarial, a gente tinha uma questão envolvendo criação de trilhas de carreira, a própria criação de novos cargos que a gente entendia que não estavam compactuando mais com o nosso objetivo de negócio. Acho que é mais uma história muito bacana, né? De como a gente imaginou que ia tratar um problema sobre um prisma, sob uma perspectiva, e a gente acabou ali abrindo uma gama, né, de novas frentes, que inclusive são os nossos grandes focos aí, né, para esse semestre, para esse ano, que tratar muito, né, das coisas que a gente descobriu ao longo de um projeto que inicialmente era para resolver uma tabela salarial, mas que nos trouxe diversos outros insights aí, né. Mais um exemplo, aí, Amanda, se você quiser dar um clique, mais um exemplo de como a gente buscou se adaptar. Não tem problema rasgar e começar de novo, não tem problema mudar as nossas prioridades, faz parte do jogo, né? E eu acho que são bons exemplos aí para todo mundo, histórias legais de sucesso
de como às vezes a gente começa olhando por um caminho, descobre outros e a solução final é muito melhor do que aquela inicialmente planejada. E um ponto também, assim, que eu queria trazer dessa mentalidade ágil, assim, a gente sabe que a gente do RH, a gente tem muitos ciclos para olhar, né? Muitos processos, enfim. E quando a gente percebe que essa mentalidade ágil não tem que ser só do time do RH, mas da empresa também como um todo, então, por exemplo, poxa, a minha liderança tem que estar muito alinhada com isso, para que ela entenda que os processos, eles estão em evolução. Ela também tem que estar alinhada com isso para que os feedbacks, eles venham de uma forma mais rápida para a gente evoluir. E não só isso, mas também, eu brinco, né, selecionar aqueles Gupper-chave, que você sabe que, por exemplo, na avaliação de desempenho, a gente tem hoje aqui dentro da GUP o comitê de cultura, que são as pessoas que fazem a contratação junto com o time de RH, com muito olhar em cultura e potencial também aqui dentro da GUP. E eles foram pessoas que eu discuti, assim, valor por valor da cultura, de como avaliar, de como pegar insights dele, porque às vezes na nossa visão de RH, às vezes a gente fica um pouquinho afastado do dia a dia, né, de como a gente está observando esses valores. Porque a gente está, às vezes, tão dentro daquele valor, conseguindo ver de uma forma tão palpável também, que às vezes no dia a dia a gente pede, será que todo mundo aqui está alinhado sobre esse valor? Eles sabem o que significa? Eles estão vendo esses exemplos no dia a dia? Então, chamar os Guppers para conversar sobre a avaliação de desempenho, recrutamento, cargos e salários, foi o que abriu um pouquinho nossos olhos para entender o quão usual seria para todo mundo aqui dentro também. Então, isso foi um pouquinho aí dos aprendizados que a gente acredita que relaciona muito com como a gente consegue ser um RH muito conectado com o negócio. Porque se vocês veem aí todos esses azuis mais clarinhos, é exatamente isso, né? De como que é a conexão e, enfim, né? Ontem a Lívia, a gente discutindo aqui, ela falou como que o RH tem que sentar na mesa. Então, discutir realmente com diretoria, com liderança, com os colaboradores, para conseguir se empoderar perante esses temas. Era isso que a gente queria trazer um pouquinho aqui para vocês, né? Contar aí um pouquinho de como que é a GUP hoje, por que a gente já passou para chegar até o momento que a gente está hoje. E, Fefe, você quer mandar uma outra enquete? Você quer ir para o slide? Eu queria te ouvir um pouquinho. Gente, eu quero mandar uma enquete, mas é uma enquete diferente. Antes da gente ir para as perguntas, galera, como eu sei que muitas pessoas às vezes precisam sair às 11 horas, enfim, para não interromper o momento das perguntas, eu queria só enviar aqui um link que é super importante para a gente, que é um link que a gente pede um feedback sobre o evento de hoje. Então, se vocês puderem responder ao longo do momento das perguntas ou logo depois do evento, seria sensacional para a gente saber como melhorar das próximas vezes e encantar cada vez mais vocês, tá bom? Mas, tirando isso, acho que a gente pode seguir para as perguntas, Mandy. E aí eu posso ir lendo no Slido e quem se sentir aí convidada a responder, responde. Pode ser? Beleza, então. Pessoal, não se esqueçam que vocês podem entrar ali no Slido e votar também para as perguntas que vocês mais querem ver respondidas subirem, tá? Então, agora, a pergunta mais votada, estou atualizando aqui para ver qual é, vocês utilizam OKRs? Como vocês atrelam OKRs com avaliação de desempenho? Porque já ouvi dizer que isso está mudando bastante fora do Brasil. Mari? Amanda, posso? Pode ir, Li, vou complementando vocês. Pessoal, a metodologia que a gente utiliza hoje para o sistema de performance é o OKRs, mas, claro, a gente tem uma licença poética aí para traduzir toda essa metodologia para a nossa cultura, né? Acho que a grande dificuldade de quem trabalha em RH sempre é essa, não tem receita de bolo. Tudo que a gente traz de fora, tudo que é melhor prática em algum lugar, a gente sempre tem que aterrissar para a realidade da nossa cultura, dos nossos valores. Eu acho que é aí que mora a complexidade, né? Acho que é por isso que a gente está sentado onde a gente está, para resolver esse tipo de problema. Então, sim, utilizamos OKRs hoje, mas até, né, em linha aí com a nossa metodologia ágil, a gente percebeu também ao longo, né, do processo de avaliação de desempenho que era muito difícil agregar o aspecto da performance às conversas de encarreiramento, às conversas de aderência à cultura. Hoje, a gente está desenvolvendo um modelo em que a gente está tentando linkar a nossa estrutura de OKRs interna às réguas, né, da avaliação de desempenho. Posso dizer que é um trabalho em andamento, não acho que a gente vai terminar ele tão cedo, é um trabalho constante, inclusive,
Mas hoje o que a gente tenta trazer é o aspecto da performance para dentro das reuniões de calibração, que não sei se é um conceito aí comum para todo mundo, mas seria aquele momento em que a gente envolve todo o time da liderança na conversa específica sobre aquele determinado colaborador, né, para entender como é que aquela pessoa está performando, como é que são as características comportamentais ligadas a outras habilidades e outras competências. A gente traz o aspecto da performance para esse momento, mas hoje a gente não tem uma métrica específica que agregue a performance dentro do modelo de avaliação de desempenho. É um sonho, a gente quer chegar lá, como eu falei, é um trabalho em andamento, mas a gente não tem receita de bolo para dar, não. É complexo mesmo, principalmente por conta dos fatores subjetivos que rodam o tema da performance e da expectativa dos gestores com relação aos times, e por aí vai. Posso só dar uma complementada ali, que por coincidência, foi semana passada um CEO aí de um cliente nosso grande chamou para conversar, porque ele, quero entender melhor, estou sendo pressionado pelo board para colocar esse negócio de OKR, né, mudar, porque ele tem um sistema mais, um pouco mais engessado de gestão de metas anuais. E aí a principal pergunta também foi essa, ali, de como atrelar isso com a avaliação de desempenho. Gente, de fato, está sendo super questionado isso lá fora, tá? Super questionado. E até aqui dentro, quando a gente falou que atrelar o OKR junto na avaliação de desempenho, várias pessoas falaram assim, poxa, mas na metodologia de OKR a gente não poderia fazer isso. Então, como fazer? Ninguém tem essa resposta. Só que um insight interessante, que depois a gente falou para todo mundo, a gente vai atrelar, a sua avaliação final vai ser cultura mais OKR. Mas no final a gente só usou cultura. Por quê? Porque a correlação foi tão perfeita entre aderência cultural e atingimento de meta, que a gente falou assim, gente, a gente consegue só utilizar a cultura, e aí OKR é um a mais na hora de uma avaliação de promoção salarial, movimentação. Então, acho que só fica uma coisa assim, de um insight interessante de, será que a sua cultura realmente traduz aquelas melhores pessoas? Sabe por quê? Quando a gente foi fazer um bench com várias empresas aqui do Brasil, as maiores, tinha algumas startups grandes que falavam assim, a gente não avalia mais resultado, que é só cultura. Só que aí você começava a espremer em pergunta, você vê que no final, sim, eles usavam avaliação de performance. Então, se essas duas coisas se conversarem, fica muito mais simples, mais transparente esse processo, que agora esse desafio que a Lívia falou, que a gente está tentando entender como que a gente atrela esse resultado em um dos valores até da GUP. Boa, gente, acho que foi uma resposta bem completa aí. Qualquer coisa, gente, vamos mandando mais perguntas, se vocês quiserem saber algum ponto mais a fundo. A próxima pergunta mais votada aqui é: qual metodologia vocês usam para desempenho? É a mesma para todos os cargos? Legal, gente. Sempre quando eu faço bench sobre a nossa avaliação de desempenho, eu sempre brinco que a gente mesclou várias metodologias para a gente fazer a nossa, no sentido de o que fazia sentido para a GUP. Mas, assim, olhando de um jeito mais os métodos específicos que a gente foi conectando para fazer o nosso modelo, o primeiro método, assim, que a gente usou, a gente faz uma avaliação, basicamente, 180. Então, o gestor avalia o liderado direto e a pessoa liderada avalia seu gestor e também se autoavalia. E a gente rollouta o mesmo tipo de avaliação cultural para todos os GUPers. Então, a gente fala que cultura, obviamente, quando a gente olha para a liderança, a gente espera, né, que a nossa liderança da GUP, ela mostre comportamentos culturais mais constantes, enfim, mais fortes. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredita que, poxa, a gente não tem uma régua de cultura, né, setada por tipo de cargo, por tipo de especialidade. Então, cultura, a gente é o esperado para todos os GUPers. Só que a gente entendeu que a gente queria ir um pouquinho além, né? Entender exatamente as habilidades funcionais, ou seja, habilidades técnicas e também não técnicas, mas que ajudem para a pessoa exercer aquela função. Por exemplo, poxa, para RH, a gente acredita que impacto e influência é super importante para exercer a função de RH. Visão do negócio também, comunicação ativa, escuta ativa. Então, quando a gente começou a destrinchar essas habilidades, a gente começou a avaliar cada pessoa dentro daquela função específica com esse foco. E assim a gente conseguiu olhar para 2 focos dentro dessa metodologia. A primeira foi cultura, então comportamento, e aqui é onde a gente se baseia para próximos passos do GUPer, promoção, quando alguém vai ser convidado para fazer parte do nosso comitê de contratação.
E as habilidades funcionais, com foco excepcionalmente em desenvolvimento. Então, para onde o Gupper está indo em questão de próximos passos no requisito de desenvolvimento técnico? Então, poxa, eu quero ir para a liderança, vamos pegar as habilidades funcionais da liderança? Como você está se enxergando nessas habilidades? Como que a Gupper também pode fazer para te puxar nesse ponto? Então, a gente destrinchou esses dois lados exatamente para isso, para a gente conseguir ter dois outputs que serviriam tanto para os Guppers quanto para os líderes. E também o que a Lívia trouxe, né, nosso próximo método ali, depois que a gente rolloutou tudo isso, foi a calibração, quando a gente colocou aí gente de gestão e todos os líderes e diretoria daquela área para discutir literalmente Gupper por Gupper. É trabalhoso quem aí já rodou calibração sabe que é trabalhoso sim, que toma tempo, mas a gente está colhendo, gente, os benefícios desse momento que foram 4 horas ali semestralmente da liderança até hoje. Porque hoje a gente já chega, na minha calibração, eu discuti tal coisa sobre o meu Gupper, já fiz um plano de ação, ele já está apto para uma promoção agora. Então, é super interessante a gente puxando essa discussão de cultura dessa forma também. Então, foi esse set aí de métodos e de rituais que a gente faz nosso modelo hoje. Não sei se, Liz, você tem algum ponto também para adicionar. Contar um pouco sobre a usabilidade disso, né? Que eu acho que a Amanda trouxe bem, né? São 4 horas muito bem investidas, a gente fica colhendo frutos disso por 6 meses, porque as próximas discussões que a gente tem feito, né? Inclusive, sobre carreira, próximos passos, planos de retenção, estão 100% baseados nessa conversa, que lembrando, né? É uma conversa extremamente rica, porque ela traz o ponto de vista não só do gestor que está ali diretamente conectado com o funcionário, mas de outras pessoas, né? E pontos de vista, inclusive, de outras áreas. É muito multidisciplinar esse momento. Então, só trazendo aí para vocês que eu acho que é mais um exemplo bacana de um jeito que a gente conseguiu conectar a nossa necessidade como RH, de ter uma maneira de gerir o quadro de uma forma mais eficiente, com o que conecta, com o que agrega valor para o líder e também para o funcionário. Muito bom, gente. Vou passar aqui para a próxima perguntinha, porque está bombando aqui. Quantas pessoas tem o time de vocês e quando vocês sabem que é o momento de contratar uma nova pessoa para o RH? Essa pergunta é capciosa. Se vocês tivessem feito essa pergunta há 30 dias atrás, eu ia dizer que nós éramos um time de 5 ainda, né, Amanda? E agora nós somos em 8, 9? Muito recente. 9 pessoas. 9 pessoas. De novo, né? De onde que vieram esses insights aí, Mari, Amanda, me complementem. Veio muito também do nosso way of work, né? A gente sabe que a gente precisa estar mais próximo das pessoas, então hoje somos 250, não dava mais para trabalhar com uma estrutura de um business partner, então a gente sabia que a gente precisava ampliar isso. A gente sabe que a gente está vivendo um momento em que o planejamento é fundamental para a gente dar passos mais concisos e mais estáveis, então a gente precisava de uma pessoa de data para começar, né, a organizar todas as nossas bases de dados, e mais do que isso, oferecer fatos e dados para a liderança também, né? Então, hoje a gente tivemos aí um pequeno inchaço no time, mas é um inchaço do bem, porque é um inchaço para a gente poder crescer de uma maneira mais sustentável, né? Para a gente dar passos mais firmes aí, né? Então, tem uma pessoa de data que nos gera insights para entender o que priorizar, temos business partners para aterrissar tudo que a gente pensa enquanto área especialista ali, então, de novo, né? Usando o exemplo lá da Mari, é como se a gente estivesse descendo no chão de fábrica, vendo como a vida realmente é. A gente não basta, né, projetar um novo processo, um novo flow, se a gente não vê isso funcionando na prática, na ponta e agregando valor para as pessoas. Então, hoje é muito por isso que nós temos 9 pessoas no time. E teve só uma perguntinha complementar aqui. A R. Lucena perguntou: são 9 pessoas todas focadas em gente e cultura ou tem pessoa de administração de pessoal? E quantos BPs vocês têm? Tem pessoa de administração de pessoal. Hoje nós temos um headcount, uma pessoa para administração de pessoal e 3 BPs
divididos por área de atendimento e também por produto, né? Eles cuidam de elas, né, na verdade, cuidam de alguns produtos de maneira transversal. Ou seja, a gente tem, por exemplo, hoje uma figura de business partner que olha treinamento para a GUP toda, né? Não só ali na realidade dela, né? Ela cuida do comercial, ela olha esse tema para a GUP toda. E temos uma pessoa de administração de pessoal, a gente se separa hoje num modelo muito parecido com o Dave Urich, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um dos teóricos aí sobre RH, então nós nos dividimos em áreas especialistas, eu e a Amanda, business partners, e dentro da área especialista a gente tem uma pessoa de administração de pessoal e uma pessoa de people insights, que é essa pessoa que eu mencionei agora há pouco, que é responsável aí pela geração de dados e informações. Boa, Ali. Aí, aqui, gente, acho que é uma pergunta mais geral para todo mundo, mas eu achei legal que mandaram aqui no slide o que a gente consegue amplificar o alcance dela, e vocês podem conversar entre si no chat. Perguntaram, alguém aqui conseguiu criar uma boa área ou time de People Analytics? Queria muito fazer um bench. Então, quem aí achar que pode responder bem essa pergunta, quem achar que pode fazer um bench com essa pessoa, manda aí seu LinkedIn no chat, que aí vocês já se conectam, tá bom? E aí, gente, a próxima pergunta para o nosso time. Como vocês fizeram para a avaliação de desempenho realmente permitir discussões profundas sobre a cultura do funcionário? Legal. Bom, basicamente, a gente começou desde como a gente vai desenhar a régua, né? Ao invés de a gente fazer uma régua mais geral, né? Poxa, de 1 a 4, quanto que essa pessoa tem esse valor? A gente fez descrições da régua. Então, um dos nossos valores é o Juntos Somos Mais Fortes. A gente fez ali uma régua de 1 a 4, e em cada dessas notas, né? A gente descreveu o que a gente espera de um nível 1 em Juntos Somos Mais Fortes. Só que a gente sabe também que descrição, ela é mais geral. Então, para os Guppers entenderem, poxa, legal, isso é a descrição do 1 do Juntos Somos Mais Fortes, mas quais são os exemplos que eu posso ter aqui dentro? A gente fez todo um material de cada nível, de cada valor, de quais são os exemplos que a gente vê no dia a dia sobre isso e as atividades. E qual que é a diferença entre exemplo e atividade, né? Exemplo é algo mais geral. Por exemplo, poxa, essa pessoa aqui, ela tem uma visão muito holística das áreas, ela consegue se comunicar, criar sinergias. Então, isso é um exemplo do Juntos Somos Mais Fortes. Mas, ao mesmo tempo, uma tarefa do Juntos Somos Mais Fortes é alguém que senta lá de alguém para fazer um pareamento técnico, para conseguir ajudar em uma apresentação. Então, o exemplo é comportamento e atividade é realmente a tarefa específica naquele momento. E isso conseguiu né, deixar mais palpável, tanto para a liderança quanto para os Guppers, o que é aquele valor. E daí, no momento da calibração, que a gente estava ali para discutir muito cultura, eu ia puxando muito a régua. De algum líder começava a trazer alguma frente aí de, poxa, Juntos Somos Mais Fortes, eu acho que é isso, eu falo, legal. Mas pelos exemplos que você me trouxe, essa pessoa não é um nível 4, ela é um nível 2. Porque se você observar os exemplos, é isso que se conecta aí dentro. Então, quando a gente deixa claro o que a gente espera da cultura em cada um desses níveis, a gente consegue ter essas discussões mais profundas. Não é um trabalho fácil, tá, gente, fazer essa descrição, mas ele é muito rico, porque assim a gente consegue realmente deixar mais visual e mais real também ali para todo mundo. E se você me permite, Amanda, acho que uma coisa que com certeza ajudou muito a influenciar, né, as pessoas a realmente participarem, a estarem ali de corpo e alma, é que esse índice de cultura, né, esse grande número aí que é gerado no final da calibração, ele é um número que vai funcionar como um critério para alguns dos movimentos que a gente pode fazer com um funcionário, né? Imagino que não seja segredo nenhum que a gente precisa ter um atendimento mínimo de cultura ali para a gente entender que aquela pessoa está comprada com os nossos valores, com os nossos ideais, o nosso jeito de trabalhar. E eu acho que no final do dia isso agregou bastante aí para o processo, né? Fazer desse número um output para outros processos. Meninas, a próxima pergunta eu gostei bastante, estou curiosa para ouvir qual que é a resposta de vocês. E eu queria até pedir para a Mari responder, aproveitar que ela está aqui junto com a gente. Falaram assim, Mari, adorei o que a Mari falou de que somos rockstar do momento. Como podemos nos empoderar mais para que as demais áreas enxerguem isso também? Boa!
Eu estava tentando interagir aqui no chat também, né, para aproveitar aí o tempo, mas vamos fazer um exercício. Quando você faz uma entrevista e a pessoa fala assim, eu sou um ótimo líder, o que vai realmente mostrar se ele é um ótimo líder? É o dia a dia. As pessoas do time vão valorizar? Ele realmente ele é enxergado como um líder, como uma referência, como uma inspiração para o time dele? Então, eu acho que realmente assim, a nossa área de gente, e aí tem várias pesquisas que estão falando isso, ela foi muito valorizada, né, pós-pandemia, e eu tenho certeza que vai continuar cada vez mais. Só que o que vai tornar você cada vez mais empoderado são as suas atitudes. Você está nas discussões estratégicas? Se você não está, se faz presente, faz uma provocação. Se você criou algum processo que ninguém está dando muita importância, puxa, vai lá e mostra como que aquele processo vai ajudar o negócio. Por exemplo, vamos pegar um gestor de venda. Se você criou alguma coisa que vai ajudá-lo a contratar melhor as pessoas e ele não está fazendo, chega para ele e fala assim, olha, está provado por números que, poxa, as pessoas que têm uma melhor avaliação na cultura de desempenho, ou seja, que foram bem recrutadas, vendem muito mais do que as pessoas que não tiveram uma boa avaliação. Aí ele falou, opa, então para bater mais venda eu preciso disso. Então, acho que não a gente falar que a gente está empoderado, mas a gente fazer, né, realmente as coisas para as pessoas enxergarem isso da gente. E aí o RH voltado para o negócio, né, que várias pessoas perguntam, como que eu posso ficar mais voltado para o negócio? Vai lá participar das reuniões de negócio, vai entender quais são as principais dores, maiores dificuldades, dá ideias do que as pessoas podem fazer em relação a gente cultura para melhorar o negócio delas. Aí sim, eu acho que a gente consegue se empoderar cada vez mais nas empresas. Faz sentido? Boa, Mari. Alguém quer complementar, Li? Eu ia até fazer um comentário aqui no chat, que eu acho que hoje em dia, com a infinidade de coisas que a gente tem para fazer e a nossa responsabilidade de vender o quão estratégico a gente pode ser, o melhor amigo do RH são os dados, né? Então, é construir um business case, contar uma boa história, se vender. Eu acho que, né, para quem já participou aí de uma mesa de discussão, o RH tem uma tendência a não se vender tanto, a ficar ali no backstage, e não dá mais para ser dessa maneira. Enquanto a gente não senta na mesa, mostra número, conta histórias e influencia as decisões, quem mais perde é a organização. Então, é nosso papel, sim, se munir de informação, contar boas histórias e replicar aquilo que dá certo. Sensacional, Li. E aí fica aí a dica que eu vi que a Mila já mandou no chat. O último Gup Bench que a gente teve, gente, foi com a Hostinger, que é um cliente nosso que está fazendo um trabalho incrível com dados, super empoderado também. Então, não deixem de entrar lá na comunidade e ver, tá em destaque ali na home, a gravação do Gup Bench com eles, vocês vão amar, tenho certeza. Não sei quem estava aí, quem tiver vindo, levanta a mão aí para a gente saber que é cliente recorrente também aqui nos nossos encontros, que a gente adora saber, tá bom? Galera, não deixem de votar, porque tem bastante pergunta e a gente só tem mais 10 minutinhos aí para vocês poderem, além da sua pergunta, vai lá e votem mais uma que você gostaria muito de ouvir, porque assim a gente tem uma ideia de quais são as mais que vocês têm mais dúvida mesmo, tá? Então vamos lá, próxima pergunta mais votada aqui. Quais as opções de prêmios que existem na lojinha da Gup para que os Gupiers troquem quando recebem a moeda de outros colaboradores? Legal, gente. Na lojinha, ela já mudou muito, tá? Ela muda toda hora, porque os Guppers gostam bastante aí de, poxa, palpitar de vamos trocar para isso, para aquilo. Então, a gente já teve desde caneca do Gupper, desde meias da Gup, que a gente faz também, que o pessoal gostou muito, até o momento que a gente teve que mudar um pouquinho aí nosso cenário, principalmente no momento da pandemia, que a gente está espalhado em 75 cidades do Brasil, para coisas que a gente podia fazer, né, online. Então, hoje a gente vê questões de ou eventos online que a gente coloca ali dentro. No ano passado, a gente fez ali do Brasil JS também para as pessoas desenvolvedoras. Tem, como fala? Basicamente aqueles cartões de Uber, Spotify e Netflix. Então, tudo que a gente possa também aí de ferramentas que o pessoal usa, plataformas que o pessoal usa no dia a dia. Então, tem tanto essa parte mais física, quanto também ali online, e entender o que os Guppers querem naquele momento. Boa, Mandy. Gente, ó, só dando um disclaimer aqui, tem muita gente votando ainda naquela pergunta de quem tem uma boa área de People Analytics. Então, se alguém mais estiver aí, puder fazer um bench sobre isso, não deixa de se manifestar aí no chat que a galera tá precisando. Vamos lá.
Vocês falaram muito sobre OKRs. Quais os OKRs do RH? Quais os OKRs que o RH de vocês mais utiliza hoje? Acho que foi isso. Quais os OKRs do RH que vocês utilizam? Acho que hoje a gente tem um mix bom entre projetos que nasceram, né, justamente de iniciativas do passado, de aprendizados, de mudança de rota, com alguns indicadores relacionados a resultado mesmo. Então, a gente tem uma questão de eficiência, que é muito importante. Acho que se mais pessoas aqui estão trabalhando em startup, acho que vocês sabem o quão importante é a gente dar um passo certeiro ali, né, com segurança de que a gente está aumentando o headcount pelas razões certas. Então, a gente tem esse tipo de OKR. Hoje a gente tem um OKR relacionado também a questões, né, de retenção e engajamento, que aí também tem a ver com alguns projetos nossos, mas eu diria que a gente faz um mix legal entre o que é resultado e o que é projeto, o que é um meio para se alcançar um resultado e o que é o resultado propriamente dito. Estou dando um refresh aqui, porque o pessoal está votando e aí a gente vai... Só um minutinho, gente, por favor. Tá, tem uma aqui do Marcos Carvalho. Vocês têm avaliação do período de experiência? Se GUP Admissão tivesse essa pesquisa aos 44 DD e aos 89 DD, numa perspectiva do líder e percepção do liderado? Vocês entenderam, gente? Não sei se Nossa, eu consigo. quem que mandou essa? O Marcos? Marcos Carvalho. Nossa, Marcos, adorei, hein? Vou falar para o time de admissão, bater um papo contigo. Faz muito sentido o que você falou. A gente tem um sonho aqui na GUP, que é depois a gente conseguir entender melhor, né? Como que esse funcionário que foi, puxa, bem ranqueado, que foi admitido via GUP Recrutamento, que foi recrutado via GUP Recrutamento, admitido via GUP Admissão, realmente ele está bem nessa posição, porque isso pode retroalimentar todo um processo e gerar vários insights, né? E aí tem algumas novidades para esse ano que a gente vai fazer em relação a isso. Então, legal sua provocação, acho que faz muito sentido. E qualquer coisa a gente vai te procurar aí também para bater um papo. Boa, gente, olha os spoilers aí, hein? Gente, outra pergunta. Vocês têm utilizado alguma ferramenta específica de elaboração de descrição de cargos? Como fugir do modelo tradicional? Legal, acho que a Andressa fez essa pergunta, né? Estava respondendo ela no chat aqui. Bom, não dá para saber, mas ela colocou aqui no chat. Então, pessoal, a ferramenta de descrição de cargos, apesar dela ser, né, enfim, já tem décadas, aí é mais velha que muita gente aqui, eu acho que ela pode ser muito flexível, muito plástica, se você conseguir revisitar bem os porquês pelo qual você realiza, né, a descrição. Então, é para ser suporte da área de recrutamento e seleção, para anunciar a vaga, ou é para fazer pesagem dos cargos, é para fazer mapeamento de trilha de carreira. Eu acho que a ferramenta, ela pode ser quão plástica forem os seus objetivos, né, com relação a ela. Mas é uma ferramenta muito, muito versátil, apesar de ser aí mais velha que andar para trás, ela dá bastante certo. E eu acho que é uma maneira muito bacana da gente conseguir ter mapeado e contar histórias para os funcionários também, né? O que acontece nessa posição aqui? Por que essa posição é mais sênior do que essa? Mas eu acho que ela, por princípio, ela precisa ser muito flexível. Legal, Li. Aqui a gente tem uma pergunta sobre BPs. Vocês clusterizam os BPs por área? Como fazem com áreas que a demanda é maior? Um BP é suficiente? E se alguém se ausenta por doença ou férias? Legal, uma ótima pergunta essa. Hoje na GUP a gente tem 3 BPs, a gente clusteriza sim por um agrupamento de áreas que a gente acredita que faça sentido. Por exemplo, a gente tem uma BP que atende a nossa área jurídico, financeiro, gente, gestão e CS também. A nossa BP de Growth, então, que atende vendas e marketing.
e nossa VP de Tech, que atende aí as áreas de produto e tecnologia. Então, Gil, Tamis e Nara, que estão aí com a gente nessa frente. E, basicamente, assim, a Tamis acabou de mandar aqui no chat, que está aqui com a gente também, elas atuam realmente todo esse fluxo, né? Quando a gente olha para as áreas que estão fazendo sentido ali para elas naquele momento. Mas como a Lívia trouxe, a gente não foca de elas tocarem tudo para a área específica. Elas têm donas de projetos, né, que a gente fala, donas de frentes. Por exemplo, a Tamis, ela atua como BP para as áreas de marketing comercial, mas ela é dona do treinamento aqui dentro da GUP. Então, as academias de treinamento, a gestão desse tema. A Gil, por exemplo, poxa, ela olha muito para a parte de programas de estágio, recrutamento também. A Ina já está mais focada em marca empregadora. Então, elas são realmente donas desses projetos, né, desses processos, mas elas se conversam muito bem. E daí que, poxa, o que a gente traz até de dica é criar rituais entre elas. Para que, eu brinco, né? Quando a Gil sai de férias, a Ina conseguir substituir a Gil também nos afazeres ali, desde recrutamento, enfim, desenvolvimentos. Então, esses rituais servem para a gente trocar e para todo mundo saber o que está acontecendo de rituais e de, enfim, tudo que está rolando do ciclo de gente naquelas áreas específicas. E assim, quando acontecer de alguém se ausentar, a gente conseguir todo mundo se ajudar para que, enfim, as coisas continuem rolando da melhor forma possível. Boa, Mandy. Agora, gente, as votações estão iguais para todas as perguntas. Eu vou por ordem de quem mandou primeiro, tá? Então, a próxima pergunta eu achei interessante, queria ouvir a resposta também de como funciona internamente no RH. Os funcionários e gestores não reclamam de tantos processos de RH mudando o tempo todo, com esses erros que entendo que fazem parte? Gente, essa é uma ótima pergunta. Mari, quer responder? Vi que você desmutou. Muito boa essa pergunta, porque sim, gente, né? As pessoas reclamam disso. Então, pegar a própria avaliação de desempenho, né? Quantas vezes a gente teve que adaptá-la no ano de 2020? Várias vezes. E aí eu acho que é importante também ter alguém ali falando sobre isso faz parte. Assim como quando a gente desenvolve um produto aqui na GUP, o produto de admissão que é novinho, que vocês conhecem, nossa, a gente teve que reinventar ele várias vezes, a gente foi aprendendo, evoluindo. Então, a gente tenta conscientizar e evangelizar todos os GUPers que, assim, o RH não é diferente. Né? Então, a gente sim é um RH ágil. Essa daqui a gente sempre fala isso no nosso storytelling quando a gente conta sobre um novo processo, né? Então, quando a gente vai falar assim, olha, a gente vai fazer toda uma revisão de cargos e salários que vai para cá e vai misturar com a jornada de crescimento da GUP, mas é uma primeira versão. Não se apeguem, isso pode mudar. Quando a gente for desdobrar a avaliação do desempenho, é uma primeira versão. Agora a gente tem um novo ritual na GUP, que é nas áreas de negócio, tem uma reunião específica para falar de gente. Que eu estou super empolgada, que é um negócio novo que a gente está fazendo esse ano. E aí a gente foi na hora de desdobrar e falou assim, gente, esse é o modelo, uma primeira versão e pode mudar. Então, de tanto a gente conscientizar, quando vem essas mudanças, por mais que deixe as pessoas desconfortáveis, elas aceitam e falam, puxa, faz parte da evolução. Então, acho que isso tem que estar na voz, como você conta sobre esses processos também, que faz parte, e a gente tem que ensinar as nossas empresas que o RH também pode errar, que faz parte para a gente evoluir, para a gente ser mais disruptivo. Sensacional, gente. Bom, acho que foi uma pergunta legal para a gente também encerrar, porque chegou no momento final aqui. A Mari tem outros compromissos, as meninas têm compromissos, tenho certeza que vocês também têm. Mas, gente, agradeço demais a participação de todos. Foi muito legal esse evento, eu amei participar, aprendi muito. E queria deixar aqui também o link do feedback, porque realmente, assim, a gente quer muito ouvir vocês sobre o que vocês mais gostaram. A Norma falou, façam mais vezes esse formato. Norma, conta pra gente o que nesse formato você gostou. E é isso, gente, assim, pelo menos 2 vezes por mês a gente tem eventos como esse de hoje, e é sensacional para a gente poder trocar com vocês, então venham sempre. E obrigada meninas, obrigada Mari, Amandinha, Lívia, todo mundo da GUP que está aí também. E foi um prazerzão, gente. E as perguntas que a gente não conseguiu responder, fiquem tranquilos que a gente vai mandar no e-mail de pós-evento, tá? Então, a gente manda para as meninas, pede para elas responderem para a gente, e as perguntinhas não vão ficar sem resposta, fiquem tranquilos. Obrigada, gente. Uma boa tarde aí para todo mundo. E vamos trocar cada vez mais, que
que a gente tem que virar referência aí na comunidade de RH, no mundo também. Então, vamos que vamos, contem com a gente. Beijos. Valeu, gente. Muito bom a nossa troca. Beijão. Tchau, pessoal. Nada. Tchau, pessoal. Até mais. Aproveitem aí, quem quiser ir mandando o LinkedIn também, para trocar contatos, esse é o momento.